Oi amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Segredos Revelados. Hoje vamos trazer para vocês mais um fato curioso. Esse fato ocorrido no Triângulo das Bermudas, né? Quando a gente fala em Triângulo da Bermuda, a gente já se lembra de fatos assim, curiosos, misteriosos, né? E esse fato foi um dos mais misteriosos que aconteceu no Triângulo da Bermuda. Esse talvez seja o fato que acabou dando assim mais notoriedade, né? Que levou mais fama ao Triângulo das Bermudas. Esse fato ocorreu em 1945, né? Envolveu aí cinco aeronaves americanas, né? Da Marinha Americana. 5 aviões da Marinha Americana que saíram para treinamento, foram fazer um treinamento. A missão seria bombardear uma ilha e depois retornar à base. Conseguiram cumprir parte dessa missão, foi bombardear a ilha, e depois nunca mais se viram essas aeronaves. Para complicar mais ainda a história, outra aeronave, né, da Marinha Americana saiu logo após a procura dessas aeronaves e também nunca mais retornou. E no dia seguinte também fizeram uma busca enorme, né? Várias aeronaves, navios, tanto militares como civis, participaram das buscas por essas aeronaves, né? Pelas aeronaves, né? Ou por algum destroço, alguma coisa que pudesse explicar o acontecido, mas infelizmente não encontraram nada. Então isso é um fato muito curioso que não consegue se explicar, né? Nem pela explicação dos mais céticos aí que procuram umas explicações lógicas, nem pelo pessoal aí, né, da teoria da conspiração, também não consegue explicar, não encaixa as explicações aí que eles querem dar, né? Então, para que a gente possa saber aí, entender melhor o que ocorreu, né, fique aí com o vídeo, vamos passar um vídeo para vocês entenderem melhor o ocorrido aí em 1945. Mas antes disso, né, deixem aí um like, inscreve-se no canal quem não for inscrito, né, toca o sino aí de notificações para a gente poder estar enviando novos vídeos para vocês, notificações de novos vídeos, tá ok, pessoal? Então vamos lá, vamos ver o vídeo aí, tá ok? Na manhã do dia 5 de dezembro de 1945, na base aeronaval americana em Fort Lauderdale, na Flórida, 5 aviões Grumman Avengers estavam alinhados, quase prontos para um voo de treinamento de rotina marcado para aquela tarde. Mas o cabo da Marinha, Alan Cosnar, um dos membros da tripulação, estava preocupado. Ele teve uma estranha sensação de que alguma coisa terrível estava para acontecer. 45 minutos antes da decolagem, ele desistiu de voar. Às 14 horas, os 5 pilotos e 9 membros da tripulação estavam prontos. Os aviões do voo 19 rugiram pela pista e decolaram. Quando o comandante de voo, o tenente Charles Taylor, checou os instrumentos, refletiu sobre a desistência de Cosnar. Para ele, um veterano com 6 anos de prática e 2.500 horas de voo, era apenas outra missão de rotina. Mas 3 horas depois, o voo 19 desapareceria completamente. 5 aviões e 14 homens sumiram sem deixar vestígios em uma área que ficaria conhecida como o Triângulo das Bermudas. O monomotor torpedeiro Avenger TBM-3 era uma aeronave poderosa e versátil. Projetado tanto para uso em porta-aviões como em bases terrestres, ele afundou muitos navios de guerra japoneses na Segunda Guerra Mundial. Capaz de voar 480 km por hora, cada um dos aviões do voo 19 tinha combustível suficiente para 1.600 km. A temperatura era quase perfeita, com pequenas nuvens esparsas e ventos de nordeste moderados. Após a decolagem de Fort Lauderdale, o voo 19 foi instruído a voar a leste por 250 km para a prática de bombardeio. Depois, os aviões voariam ao norte por quase 120 km antes de rumar a sudoeste de volta à base. O tempo total de voo era estimado em 2 horas. Os 5 aviões chegaram na zona de lançamento perto de Bimini, nas Bahamas, por volta das 14 horas e 30 minutos conforme previsto. Tendo completado com sucesso os ataques de treinamento, o voo 19 continuou rumando ao leste. Até então, tudo corria normalmente. Enquanto isso, os radiooperadores da torre de controle em Fort Lauderdale esperavam ser dispensados às 16 horas. Só faltava saber a hora estimada de pouso do voo 19.
Às 15 horas e 45 minutos, o comandante Taylor, do voo 19, fez contato. Mas não era uma mensagem de rotina. Taylor parecia apavorado. Chamando a torre. Essa é uma emergência. Parece que estamos fora de curso. Não enxergamos terra. Repito, não enxergamos terra. Qual é a sua posição? Perguntou a torre. Houve uma pequena pausa. Enquanto esperavam a resposta de Taylor, os radiooperadores rastrearam os céus em busca de algum sinal dos 5 aviões. Não viram nada. De repente, o rádio voltou a funcionar. Era Taylor novamente. Não estamos certos de nossa posição, ele disse. Não sabemos onde estamos. Acho que estamos perdidos. Os radiooperadores instruíram Taylor a voar a oeste. Acreditavam que assim os aviões retomariam o curso. Sua resposta foi alarmante. Não sabemos que lado é o oeste. Tudo está errado, estranho. Não conseguimos ter certeza de nenhuma direção. Nem o oceano parece normal. Poucos minutos depois, outra voz surgiu do voo 19. Era o capitão George Stiver, um dos pilotos companheiros de Taylor. Mas Stiver parecia tão confuso quanto Taylor. A torre teve dificuldade em entender por causa da estática, mas entreouviu a mesma mensagem aterrorizada. Não estou certo de onde estamos. Acho que passamos sobre a Flórida e devemos estar no Golfo do México. Um curto silêncio se seguiu. Imaginava-se que o voo 19 tivesse feito uma curva de 180 graus que deveria trazê-los de volta para a Flórida. Às 16 horas e 25 minutos, Stiver foi ouvido novamente. Sua voz parecia fraca e distante. Parece que estamos em águas brancas. Estamos completamente perdidos. Foram as últimas palavras que todos na torre de controle ouviram do voo 19. Um avião de busca decolou da base naval do Rio Banana, 240 quilômetros ao norte da costa da Flórida. Era o gigante Martin Mariner, um hidroavião com tripulação de 12 pessoas e autonomia de 24 horas. O Mariner informou 10 minutos depois que havia alcançado a última posição aparente do voo 19. Não havia sinal da patrulha perdida. Eles também reportaram atravessar ventos fortes acima de 2.000 metros. Pouco tempo depois, o rádio perdeu contato. Nada mais se soube do Mariner. Agora, 6 aviões e 27 homens haviam desaparecido sem deixar rastro. Na manhã do dia seguinte, 6 de dezembro, a maior operação de busca e resgate por mar e ar dos Estados Unidos foi acionada. Aproximadamente 300 aviões militares, o porta-aviões Salomon, 18 embarcações da Guarda Costeira, 4 destroyers, vários submarinos e centenas de aviões particulares, iates e cruzadores vasculharam 770 quilômetros quadrados de oceano na busca desesperada pelos homens do voo 19 e do Mariner. A busca se estendeu de Everglades ao Golfo do México e cobriu centenas de quilômetros da costa das Bahamas e da Flórida. Não houve resultado. Nenhum sinal de vida foi encontrado. Não havia destroços, nem mesmo manchas de óleo. Finalmente, 4 dias depois, quando anoiteceu e as condições de tempo pioraram bastante, a busca foi encerrada. O voo 19 e o Mariner, junto com suas tripulações, haviam desaparecido sem deixar pistas. Mas o mistério permaneceu. Ninguém soube o que aconteceu com os aviões e os homens a bordo. Encerrada a busca pelo voo 19 e pelo Mariner, uma comissão naval de inquérito foi formada. A comissão considerou submeter à corte marcial o oficial que checou os instrumentos do voo 19 antes da decolagem. Mas ficou claro que tudo estava funcionando corretamente. A comissão soube que pouco antes de o voo 19 desaparecer, uma mensagem de rádio de um dos pilotos foi interceptada pelo capitão Robert Cox, que liderava outro esquadrão sobre Fort Lauderdale. O piloto, de codinome FP-28, parecia reclamar que as 2 bússolas estavam com problemas ao voar sobre o que pensou ser as ilhas da Flórida. Mas nenhum dos aviões deveria estar perto das ilhas. O piloto foi instruído a voar costa acima com o sol à esquerda. Se o voo 19 estava sobre as ilhas, significa que ele passara sobre Miami e se afastava de Fort Lauderdale.
FT-28, parecendo muito confuso, disse que havia acabado de passar por uma pequena ilha e que não havia mais terra à vista. Isso significa que o voo 19 não poderia ter estado sobre as ilhas da Flórida. Os Grumman Avengers, obviamente, haviam perdido o rumo. Onde estariam então? O inquérito não conseguiu encontrar as respostas. Além de concluir que o avião de busca Mariner poderia ter explodido no ar, a comissão não tinha pistas sobre o destino do voo 19. Como disse um dos membros, a comissão não foi capaz sequer de fazer uma boa suposição. Outro membro acrescentou que os aviões haviam desaparecido como se tivessem voado para Marte. Sem uma explicação racional imediata para o desaparecimento do voo 19, teorias questionáveis começaram a surgir. Alguns diziam que o avião e tripulantes foram abduzidos por seres extraterrestres. Outros, que eles foram sugados pelo mar devido a um tornado gigante, ou submetidos a gases venenosos provenientes do mar Sargasso. Outros ainda sugeriram que eles foram destruídos pela erupção de um vulcão submerso ou simplesmente que morreram devido a uma imensa colisão aérea. Mas se houve uma colisão, haveria sinais de destroços, e nada foi encontrado. Com o passar do tempo, a explicação mais plausível foi a de que o tenente Taylor e o resto da tripulação perderam-se porque presumiram que suas bússolas não estavam funcionando adequadamente. Quando Taylor pensou estar sobre as ilhas da Flórida, talvez estivesse sobre uma cadeia de ilhas ao norte das Bahamas, que vistas do ar pareciam semelhantes. Sem a referência de uma faixa litorânea, Taylor pode ter ignorado as bússolas e seguido no que esperava ser o rumo certo até a base de Fort Lauderdale. Taylor pode ter conduzido o voo 19 cada vez mais longe, na direção errada. Não havia nada entre as Bahamas e a África, a não ser as intermináveis e profundas águas do Oceano Atlântico. Os Avengers tinham combustível suficiente para 1.600 quilômetros, ou aproximadamente 3 a 4 horas de voo. Se eles se dirigiram para o Atlântico, não demoraria muito para que o combustível acabasse e tivessem de pousar na água. Durante a Segunda Grande Guerra, muitos aviões pousavam no mar e flutuavam o tempo suficiente para a tripulação escapar do naufrágio e esperar o resgate. Mas se os aviões foram obrigados a pousar, por que nenhum piloto pediu socorro por rádio durante a descida? Até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu com o voo 19. Os aviões desapareceram no que ficou conhecido como o Triângulo das Bermudas, um trecho de água fora da costa sudeste dos Estados Unidos, cujos vértices imaginários estão em Miami, Bermudas e Porto Rico. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Muito estranho, né? O fato ocorrido aí foi muito estranho, realmente. Coisa que não tem como se explicar, né? Não foi achado nada aí, não foi achado a mancha de óleo, não foi achado o destroço das aeronaves, não foi achado nenhum sobrevivente, nada foi encontrado, né, nessa missão. Então, realmente um fato muito curioso aí, né? Por isso mesmo que a gente buscou esse fato para estar trazendo a vocês aí. Por mais que a gente estude e pesquise esse fato aí, realmente não há explicação aí pelo ocorrido, né, pessoal? Então, fiquem com Deus, tá ok, pessoal? Um abração e até o próximo vídeo aí.